Os irmãos acharam? Levítico capítulo 6, versículo 8, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Vamos repetir essa última frase? Onde o fogo terá que ser mantido. Amém. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Vamos ler. Vamos orar uma vez mais, meus irmãos. Senhor, obrigado por tua palavra, que é justa, que é fiel, que é verdadeira. Que o Senhor continue, Senhor, falando aos nossos corações hoje aqui. O Senhor tem liberdade para fazer aquilo que somente Tu e o Teu Espírito Santo podem fazer, que é ir até a divisão da alma e do Espírito. Ó Deus, realmente para agir em nós através da Tua palavra, Senhor. Faz aquilo que somente Tu pode fazer. Apesar das limitações desse vaso que está falando, Senhor, faz aquilo que o Senhor quer realizar essa noite, em nome de Jesus. Eu quero começar com a seguinte pergunta, meus irmãos. Você lembra das suas principais, ou da sua principal experiência com o Senhor? Você lembra de um encontro, ou de alguns encontros com Deus, aonde você pôde, naquele dia, naquela hora, naquele instante, sentir a presença manifesta de Deus, seja no seu quarto, seja aqui nesse ambiente de igreja, seja no ambiente de escola dominical, seja no momento de luta, seja assim como eu, o Senhor às vezes me pega, meus queridos, em momentos e circunstâncias bastante diferentes. Certo dia eu estava andando de ônibus, voltando, e o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra, e eu comecei a chorar copiosamente, era mais forte do que eu, aquela alegria. E aí, para as pessoas não me perguntarem o que tinha comigo, eu desci do ônibus, ainda estava longe um bocado, e eu fui tendo aquela experiência preciosa com o Senhor. Às vezes já vem no momento de banho, e aí o banho se prolonga um pouco mais, você fica ali, quebrantado. O Senhor nos lembra de coisas antigas. Às vezes o Senhor vem ao nosso encontro para nos lembrar de situações que vivemos no passado, de coisas que Ele já nos curou, de outras que Ele quer nos curar. Hoje a gente vai falar a respeito de como manter acesa a chama da presença de Deus. Precisamos, meu querido. Se você, quando olha para trás, quando você para lembrar da última experiência que você teve com Deus, aquela experiência preciosa, aonde você talvez abriu a sua Bíblia e a sua Bíblia foi encharcada com as suas lágrimas, porque você percebeu que realmente o Senhor estava falando ao teu coração naquele momento. Situações como essa não podem, não devem demorar em nossa vida. O Espírito Santo, ele é, como vocês já sabem, um ser pessoal, alguém que quer verdadeiramente se relacionar conosco, desenvolver o seu relacionamento conosco. E a conversão, meus irmãos, é esse instante onde a porta para esse relacionamento profundo, que precisa ser aprofundado, é aberta. E o texto que nós lemos,
ele vai nos apontar isso. Muito embora seja um texto do Antigo Testamento, ele vai falar a respeito de como é importante, da importância do fogo se manter aceso, da chama se manter acesa. É interessante que esse texto que nós lemos de Levítico 6, meus irmãos, e a gente vai dar uma meditada nele, é uma recomendação onde o sacerdote deveria manter a chama sobre o altar acesa. Né? A gente vai ver como é que isso acontecia de maneira um pouco mais detalhada, mas algo muito interessante de nós pensarmos é que o fogo que precisava ser aceso, ser mantido aceso, a chama que precisava ser mantida acesa, não tinha sido causada por nenhum sacerdote. A chama que precisava ser acesa não tinha iniciado de um fogo humano, de uma iniciativa humana. Mas a Bíblia vai nos apontar e vai nos mostrar, no mesmo livro de Levítico, no capítulo 9, que Moisés, na verdade, estava dando a orientação de como deveria se proceder a partir do momento em que o Senhor acendesse a chama sobre o altar. Isso nos ensina muito. A obra que o Senhor começou a realizar na sua vida, foi Ele quem iniciou. Não foi você que causou essa chama no seu coração. Não foi você que causou o seu coração incendiado no dia da sua conversão, querendo que o mundo inteiro soubesse da novidade que você estava vivendo a partir daquele dia. Você não sabia exatamente o que tinha acontecido no dia da tua conversão, mas você tinha convicção de uma coisa: você não é mais a mesma pessoa. Você não seria mais a mesma. O ambiente aonde você habitaria não seria mais o mesmo. Aonde você colocasse a planta do seu pé, as coisas seriam diferentes. Você tinha essa certeza, essa convicção. E isso não foi algo causado por você mesmo. Foi um fogo. Foi uma ação sobrenatural que veio de fora para dentro do teu coração. Foi algo causado de maneira sobrenatural. Não foi por teu esforço. Não foi por teu mérito. Foi o Senhor, por graça e bondade, que te alcançou. Ele fez nascer uma chama dentro de ti, que transformou o teu coração. E esse texto está apontando exatamente para isso, meus irmãos. A gente sabe, no capítulo 5 e 6 de Hebreus, vai nos ensinar que o sacerdócio e o sacrifício de Cristo veio encerrar estas cerimônias. Mas esta cerimônia que nós acabamos de ler aqui, aponta para este acontecimento crucial, que iniciou na minha e iniciou na tua vida. Mas sabe, meus irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus vai nos dizer que agora não seriam apenas sacerdotes vindo da tribo de Levi, não seriam sacerdotes de famílias específicas, mas sabe, eu e você temos agora a função do sacerdócio. Aquilo que nós entendemos por sacerdócio universal. E entendendo isso, meus irmãos, nós compreendemos esse texto à luz da Escritura, do mesmo texto que a gente leu, e à luz das epístolas, e por que não dizer de toda a Escritura. Sim, no que diz respeito à obra de salvação na tua vida, isso é obra inteira e exclusivamente de Deus. Mas eu posso dizer para você que, sem medo de errar, que existe um papel sacerdotal na tua vida. Existe um aspecto da tua vida espiritual que cabe a você, sim. Sabe qual é esse aspecto, meu querido? Manter acesa essa chama. Essa chama que um dia ardeu de forma veemente. Essa chama que iniciou, e quando iniciou, nasceu também a convicção de que tudo seria transformado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 17, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, versículo 19, Paulo vai dizer assim: não apaguem,
não extinguam, né? Não extinguem o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? E 2 versículos antes ele vai dar a maneira como nós não devemos extinguir o Espírito Santo. Ele vai dizer assim: orem sem cessar. Orem continuamente. A oração não é para você ser salvo. A vida diante de Deus não é para você ser mais salvo. A vida diante de Deus é para que a chama se mantenha acesa. E a oração, meus irmãos, é uma iniciativa, é algo que cabe a nós, é algo que cabe a mim e é algo que cabe a você realizar isso. E perceba que no texto que nós lemos, se você estiver ainda com a Bíblia aberta, em Levítico capítulo 6, no versículo 12, o texto diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. E na sequência diz assim, olha: toda a manhã, o sacerdote, que nesse momento aqui, está apontando para nós somos esses sacerdotes. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha. Toda manhã. Perceba que, como eu já falei, capítulo 9 de Levítico vai dizer que quem iniciou o fogo foi o próprio Senhor. Mas era papel do sacerdote toda manhã acrescentar a lenha. Em outras palavras, meus irmãos, eu e você precisamos ser determinados. Em outras palavras, eu e você precisamos ser disciplinados. Eu e você precisamos ser insistentes em manter a chama acesa, em querer mais de Deus, em querer conhecer o Senhor, porque isso não termina, porque isso não acaba. Quantos de nós, nos nossos primeiros dias de fé, nos nossos primeiros passos de fé, tínhamos o coração aceso, e tinha culto de oração, nós estávamos lá, e em casa a gente queria aprender mais da palavra de Deus. Quando a gente encontrava um professor de escola dominical, a gente queria tirar alguma dúvida, e à medida que os dias vão passando, e à medida que a gente vai, entre aspas, amadurecendo, parece que essa sede vai diminuindo, e parece que aquele sentimento, aquele desejo, aquele calor espiritual, aquela chama, vai se apagando em nosso coração. Eu quero te dizer que isso cabe a mim e cabe a você, meu querido, de maneira determinada, de maneira disciplinada, permanecer na presença de Deus, buscar a presença de Deus, desejar a presença de Deus, desejar estar diante dEle. Perceba que o texto que nós acabamos de ler diz que a gente precisa manter o fogo de que lugar aceso, meus irmãos? O fogo do... Aí surge uma pergunta, uma outra pergunta para nós. Que tipo de altar está erguido dentro da nossa casa? Que forma você tem administrado, por exemplo, o seu tempo? Você tem erguido na sua casa um altar de adoração ao Senhor? Um local, um ambiente, aonde você resguarda tempo com a sua família, para orar, para conhecer mais de Deus, para conversar sobre a sua palavra. Meu querido, minha querida, cabe a nós como sacerdotes, manter a chama acesa, seguir e prosseguir em conhecer a Deus, para que possamos dizer como o salmista falou lá no Salmo 63, versículo 8, a minha alma se apega a Ti, a Tua mão direita me ampara. Alma diz respeito a desejo. Meu irmão, você está aqui na igreja hoje, glória a Deus, é porque você deseja mais de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas na escala das coisas que você deseja na sua vida,
Dê uma olhadinha no seu coração. Dê uma olhadinha naquilo que você ama fazer. Existem alguns inimigos hoje da nossa sede espiritual, e não são necessariamente coisas pecaminosas. São às vezes entretenimento, são coisas que, se bem administradas, são coisas até boas, mas que têm apetecido, têm anestesiado o nosso paladar para estar diante da presença de Deus. A gente tem gastado mais tempo para manter a nossa série, por exemplo, em dia. A gente tem gasto mais tempo para momentos de lazer, e nada disso é errado, necessariamente errado. Mas como está a tua fome espiritual? Como está o teu desejo por Deus? Quantas vezes, meus irmãos, no momento da luta, no momento da dificuldade, eu fui orar de madrugada, e a gente vai orar de madrugada, geralmente, quando a luta aperta, não é verdade? E quantas vezes, quando eu me ajoelhei do lado da minha cama, angustiado, eu ouvi um puxãozinho de orelha de Deus, dizendo assim: quantos dias eu te esperei aqui neste lugar? Quantos dias eu quis ter esse encontro contigo? Quanto tempo eu espero para ter tempo de qualidade contigo? No meio do Sermão da Montanha existe um texto maravilhoso. Texto de Mateus capítulo 6. Vai dizer para a gente fechar a porta do nosso quarto. A gente não tem que gritar, a gente não tem que repetir demais. Existe uma coisa simples demais de se fazer. A gente deve fechar a porta do nosso quarto e entrar num lugar secreto. E Deus, a palavra de Deus dá a entender isso. Ele já estará lá, nos esperando, nos aguardando neste lugar. O texto diz isso: o Deus que te vê, que te aguarda no secreto, para ter esse encontro contigo. É interessante que no último dia, meu irmão, a palavra de Deus nos diz algo extremamente assustador. A palavra de Deus diz que muitos dirão para o Senhor assim: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu fiz coisas grandiosas, eu curei. Mas a frase que está associada a essa ideia de intimidade, a frase que muitos ouvirão naquele dia é: apartai-vos de mim, porque eu não tenho contigo, porque eu não te conheço. Porque eu não te conheci em intimidade. Olha, vejam comigo, meus irmãos, existe alguém, algum ser humano, alguma molécula do universo que Deus não conheça? Sim ou não? Não. Mas essas pessoas, por algum motivo, ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não te conheci. Eu não tive tempo de qualidade contigo, eu não tive intimidade contigo. Sacerdotes que me ouvem hoje aqui, olha o que o texto segue dizendo. O texto diz que nós devemos toda manhã, o sacerdote deveria toda manhã acrescentar lenha a esse fogo que já está aceso. E na sequência ele segue dizendo assim: nós devemos acrescentar a lenha e nós devemos arrumar o holocausto sobre o fogo. Existe um outro segredo preciosíssimo para quem quer ter verdadeiramente o seu coração em chamas, a chama do Espírito Santo acesa no seu coração. A primeira, eu já falei, diz respeito a sermos determinados em buscar a Deus, insistentes em buscar a Deus. A segunda coisa, que tem a ver com ajustar, arrumar o holocausto, está apontando para a nossa intolerância com o pecado. Tudo aquilo que está desajustado na nossa vida. E não são só aqueles pecados grosseiros, que nós já estamos cansados de saber que se trata de pecado. Você quer conhecer mais o Senhor, você quer ter mais intimidade com Ele, verdadeiramente, peça para Ele verdadeiramente sondar o teu coração. É interessante porque o salmista ele vai dizer isso no Salmo 139. Senhor,
Vê se há em mim algum caminho mau. Caminho diz respeito a trajeto, né, a motivação. Vê se há em mim, porque eu sozinho, talvez, muito provavelmente eu vou ter a tendência de me auto-justificar. Mas eu preciso, Senhor, que o Senhor me mostre. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos, pelos caminhos retos. O Senhor, Ele quer, meus irmãos, para que nós mantemos acesa a chama no nosso coração, para que a gente tenha intolerância para qualquer tipo de pecado, ajuste o nosso altar, ajuste a nossa vida. E o texto também segue dizendo: e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Precisamos ser determinados em desejar a Deus, precisamos ser intolerantes com o pecado, e precisamos entender, meus irmãos, que vida cristã sempre envolverá sacrifício. O sacrifício salvífico, o Senhor Jesus já fez por nós. Mas isso não significa que ao se identificar com Jesus, com a obra que Ele está fazendo na sua vida, e se identificando com Jesus também naquilo que Ele quer fazer através de você, e está fazendo no mundo, que você não passará por sofrimento. Pelo contrário, nós precisamos, sacerdotes aqui presentes, abraçar o sofrimento. Sim, meus irmãos. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 12, versículo 1: portanto, irmãos, rogo-los pela misericórdia de Deus que se entreguem, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, eu sei que a sua vida é corrida, eu sei que você tem muitas prioridades, eu sei que nós estamos vivendo num país de dificuldades, de lutas, mas o Senhor, Ele conta com você para questões sacrificiais. Sim, você vai ter que doar o seu tempo, um tempo a mais, um tempo cansado, um tempo fadigado, para se doar pela sua família, para se doar em favor de irmãos trabalhando aqui na igreja. Sim, o sacrifício salvífico, o Senhor já realizou, mas você nunca vai enxergar um crente que nasceu de novo, e que busca conforto, meu irmão, que se acomoda, que não se entrega mais do que verdadeiramente teria. E eu quero te dizer que enquanto você se sacrifica por alguém, vindo, por exemplo, atender e ajudar numa escola bíblica dominical, quando você se sacrifica por alguém, mesmo quase sem tempo, mas arranjando tempo para discipular alguém, quando você se sacrifica por alguém, você está revelando Cristo a esta pessoa. E sabe aonde a glória de Deus se manifestou mais forte na vida do nosso Mestre Jesus? Na sua ressurreição, mas também, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 4, na cruz, quando Ele se sacrificou por mim e por você. Nós gritamos e clamamos e amamos o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas o desdobramento e a implicação de João 3,16 é 1 João 3,16. Assim como Deus se entregou por você, doe. Sacrifique a tua vida por quem? Por seus irmãos. Meus irmãos, o Senhor espera que aquela gordurinha que a gente tem guardada, mas eu pensei que era uma reserva, pastor. Eu pensei que era algum tempo para mim. Era um tempinho que eu teria para mim. Era um tempinho que eu estava guardando, era um dinheirinho que eu estava guardando, era parte de mim que eu estava guardando.
E a gente também, deixa eu dizer outra coisa, a gente é expert em terceirizar aquilo que o Senhor manda a gente fazer. O Senhor te chama a sacrifícios. Você quer experimentar mais a presença do Senhor? Assemelha-te a Ele. E eu não estou falando de sacrifício, aquele sacrifício que você faz sem a verdadeira percepção do que Deus fez na tua vida. Eu estou falando que quanto mais tu se aprofundar em conhecer Jesus, você vai conhecer um Jesus que morreu por ti. E naturalmente isso vai te levar a querer se entregar por alguém, a querer gastar tempo com alguém. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Glória a Jesus. Em último lugar, veja comigo no versículo 10. O sacerdote vestirá sua roupa de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar. Eu falei aqui de determinação em buscar a presença de Deus. Eu falei aqui, meus irmãos, a respeito da intolerância com o pecado. Eu falei agora a respeito do sacrifício. E existe um outro aspecto também, para que nós mantenhamos a chama acesa, e diz respeito ao renovo. Muitos de nós acumulamos cinzas sobre o nosso altar, e começamos a viver de coisas que a gente já fez. Olha, há 10 anos atrás eu trabalhei assim, eu fiz tanta coisa na igreja. Há tanto tempo atrás eu tive tantas e tantas outras experiências com Deus. E a gente vai acumulando cinza e cinza e cinzas. E sem que a gente perceba, bons costumes começam a se tornar coisas do passado. E a gente começa a acumular, e alguém já disse, eu vou repetir isso aqui, que talvez um dos maiores perigos da vida cristã sejam as nossas conquistas. Você lembra de Nadab e Abiú? Logo que o Senhor manifesta o fogo, manifesta a sua glória com fogo no altar, diante daquela vitória que o povo de Israel estava vivendo, é exatamente neste momento que eles trazem fogo estranho. Jeroboão, depois de ter sido escolhido e de conseguir conquistar diversos feitos, é exatamente neste momento em que o coração dele cai na tentação de levantar um falso ídolo. Saul, depois da vitória sobre os amalequitas, ele cai na tentação de querer sacrificar algo que só caberia aos sacerdotes. O Senhor está te convidando, está te lembrando de que você precisa, meu irmão, ir lá no seu altar e afastar de lá e soprar para longe toda a cinza. O Senhor quer renovar o relacionamento dele contigo. Ele quer renovar a chama no seu coração. Ele tem coisas novas para você viver. Ele tem momentos e circunstâncias novas para você testemunhar na sua vida. Se ontem você ganhou uma vida, 2 vidas, hoje, amanhã, Ele quer te dar mais 4. Se ontem você viu o Senhor agir, usando a tua vida para abençoar alguém, se você viu a mão de Deus agindo através da tua vida, amanhã o Senhor quer fazer ainda mais na tua vida, através de você. Eu quero encerrar, meus irmãos, falando de 2 medos, 2 questões que geralmente roubam o nosso fervor, a nossa sede. A primeira, muitos de nós, meus irmãos, começamos na caminhada cristã e clamamos e buscamos e nos dedicamos em oração, mas por motivos diversos, muitas vezes nós não vemos com os nossos olhos o resultado que a gente queria, e aquela busca vai ficando pelo caminho, sem nós termos olhado com os olhos espirituais o que o Senhor fez. Eu quero te incentivar hoje, você que orava
por uma promessa de Deus na tua vida. Você que orava por algo que o Senhor tinha colocado no teu coração para que você fizesse. Você que orava há tempo por uma salvação na tua casa. E que talvez você vai olhar agora na sua memória e você percebeu que há tempos você não ora e não clama mais. Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de clamar. Um dos maiores inimigos da nossa busca incessante pelo Senhor é muitas vezes a ausência de respostas, meus irmãos. Mas o nosso Deus, Ele faz tudo perfeito no seu tempo. O segundo inimigo que eu queria falar para encerrar, e esse talvez seja um dos mais comuns, é o medo de, à medida que nós nos entregamos ao Senhor, isso acontece. Ele nos confronta em coisas que nós não queremos abrir mão. Lembra de Agar, quando ela passa pelo primeiro deserto na vida dela, ela tem um encontro com a presença de Deus, com o anjo do Senhor. E o que o anjo do Senhor faz com Agar é algo que é muito comum ele fazer conosco. Ela conta que estava sendo perseguida por Sara. E o que o anjo diz para ela, meus irmãos? Volta pelo caminho que você percorreu. Te humilha diante de Sara. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, com outras palavras. Muitos de nós deixamos de clamar ao Senhor com medo do que Ele vai dizer para a gente. Eu me lembro de jovens que eu recebia para conversar, e eles diziam para mim assim: pastor, e se o Senhor me pedir isso aqui? Se o Senhor te pedir isso, é porque Ele tem algo muito mais precioso, muito melhor na tua vida. Eu tenho uma experiência com Deus que eu gostaria de contar para encerrar essa pregação. E lógico, meus irmãos, esse testemunho eu conto ele em situações bem específicas, e ele apenas é para edificar os irmãos, no sentido de que o Senhor, Ele ainda faz, Ele ainda age em nossos dias, mas de maneira nenhuma se equipara ao texto e aquilo que foi pregado, obviamente. Meus irmãos, numa determinada fase muito crucial da minha vida, eu tinha provavelmente 14, 15 anos, eu tive uma experiência com a presença de Deus, com a presença de Deus. A minha família, meus pais haviam se divorciado, e foi um divórcio bastante traumático, bastante difícil, e meus irmãos estavam vivendo com meus tios. Minha mãe, ela tinha saído de casa, tinha alguns meses que a gente não sabia onde ela estava, e meu pai também não. E eu me lembro, muito interessante isso, eu me lembro que quem cuidava de mim, sem saber, eram alguns irmãos. Eu me lembro que tinha a casa de um irmão que eu ia almoçar, e eu almoçava lá, e não sabia que eu não tinha outro lugar para almoçar. E eu me lembro que eu tinha uma casa de um irmão que eu ia para tomar café ou jantar, né, para depois ir para casa dormir, né? E a nossa casa, na época, a luz tinha cortado, meus irmãos, e no sul a coisa é frio, né? Mas nesse dia, o Senhor queria trabalhar no meu coração, né? Muito angustiado com toda aquela situação, não sabia onde a minha mãe estava, né? Meu pai também não. Fui na casa da irmã, casualmente aquele dia não teve almoço. Aí eu aguardando, né, meu líder de jovem à noite, lá vai ter o café, né? Não teve o café também. Aquele dia o negócio pegou, pastor. Aí eu me lembro que eu voltei para casa. O Senhor queria me dar uma experiência, né? Eu me lembro que eu voltei para casa. Claro que isso é para quem acredita também, né, que o Senhor dá experiências dessa forma. Eu me lembro que eu entrei dentro de casa. Eu queria respostas de Deus, não é? Para tudo que estava acontecendo. Um adolescente bastante confuso em relação a tudo aquilo. E o Senhor, por sua graça e bondade, me deu uma experiência, meus irmãos. Eu me lembro que eu entrei dentro de casa, estava muito frio, e eu me ajoelhei. A casa estava escura, estava sem luz, e eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu chorava muito. Estava tudo escuro. De repente aquele ambiente ficou extremamente claro, meus irmãos. Uma luz irradiou naquele lugar. E eu me lembro que eu
chorava muito, coloquei o meu rosto no pó, e eu senti como se estava muito frio, um cobertor assim que me cobriu naquela hora. Eu me lembro que antes disso, eu havia tido muitas crises a respeito da graça, do amor, do propósito de Deus. Mas daquele dia em diante eu não consegui nunca mais duvidar da presença de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus sobre a minha vida. Nós temos um Deus, meus irmãos, que quer se relacionar profundamente conosco. Nós não temos um Deus que não se compadece. Pelo contrário, talvez você não terá uma experiência um tanto quanto sobrenatural como essa, mas eu posso garantir para você que você tem um Deus presente, um Deus fiel, um Deus bondoso, e que vale a pena nós nos determinar em buscar a Ele. Vale a pena, meus irmãos, nós sermos totalmente incisivos contra todo tipo de pecaminosidade, a fim de vermos a sua face, a fim de vermos a sua glória. Vale a pena, meus irmãos, nós nos inclinarmos para ouvir a sua voz, para ouvir a sua vontade. Eu queria encerrar pedindo para minha esposa passar aqui, se o pastor permitir, para a gente cantar o louvor, pastor. Esse louvor que a gente vai cantar aqui, eu não sei se a gente já cantou aqui na casa. Eu me sinto tão em casa aqui na casa que eu já estou até cantando música sem pedir para o pastor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Que o Senhor faça brotar essa sede em nossos corações mais uma vez, meus irmãos.